Hashtag você pergunta. E a pergunta bíblica de hoje é o seguinte: tenho uma amiga que trabalha comigo e afirma que Jesus Cristo e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Como ainda não sei muito da Bíblia, não pude responder, pois eu também fiquei confusa. Poderia falar um pouco sobre isso com base bíblica para me esclarecer? O arcanjo Miguel é Jesus Cristo? Está aí a pergunta da internauta. Realmente existem algumas correntes de pensamento que afirmam que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. Existe muita coisa na internet a respeito desse tema, mas com base bíblica bastante fraca. Assim, nós vamos fazer algumas análises dentro do contexto bíblico para chegarmos junto a uma conclusão sobre este fato. Primeiro ponto a analisar é que a Bíblia ela cita o arcanjo Miguel nominalmente em poucos textos, como Daniel 10, 13, Daniel 12, versículo 1, temos também Judas 1, 9 e temos também Apocalipse 12, 7. Então temos poucos textos citando nominalmente o arcanjo Miguel. Então, avaliando o que é dito sobre Miguel, mesmo nesses poucos textos que citam e comparando com alguns outros textos sobre Jesus Cristo, nós poderemos, sem dificultar muito, chegar na nossa conclusão. Mas o que me chama bastante atenção, no texto de Daniel, capítulo 10, versículo 13, que diz assim, Daniel 10, 13, se você tiver com a Bíblia e quiser acompanhar, é importante para o aprendizado. Diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Observe que Miguel, aqui neste versículo, ele é citado como um dos primeiros príncipes. E isso nos leva a compreender que ele foi criado e que havia outros iguais a ele. Comparando Jesus, que, se você for comparar com Jesus, que não foi criado, João 1, do versículo 1 ao 3, comprova que Jesus não foi criado, que não há outro igual a Jesus, porque Jesus, ele é único, ele é Deus, ele é o alfa, ele é o ômega, de Apocalipse 22, 13. Então, nesse primeiro texto, nos indica que o arcanjo Miguel não pode ser Jesus, em nenhuma hipótese. Miguel é citado na Bíblia como sendo um arcanjo, que é uma espécie de anjo-chefe, podemos dizer assim, que também é citado como príncipe em Daniel, capítulo 10, versículo 13, e como anjo-chefe em Judas, capítulo 1, versículo 9. Então, essas duas atribuições não se encaixam no que Jesus Cristo é, porque ele é chamado na Bíblia de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, nesses textos, também demonstram que Jesus não poderia em nenhum momento ser Miguel. E com esse texto de Judas 1:9, ele nos mostra também algo bastante interessante, que diz assim: contudo, o arcanjo Miguel
quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Observe que nessa disputa entre Miguel e o diabo, Miguel disse que ele que o Senhor o repreendia. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Então, se Miguel fosse Jesus, por que razão ele iria chegar e dizer para o diabo que o Senhor o repreenderia? Se Jesus é o Senhor, ele mesmo teria a autoridade para repreender naquele momento o diabo, assim como fez na tentação no deserto. Então, fica bastante claro que Miguel falava de alguém superior, de alguém que estava acima dele, de alguém que tinha um poder de julgar. Logo, Miguel não é Jesus também nesse texto. Então, fica evidente pelas citações bíblicas, pelos versículos bíblicos, que temos do anjo Miguel, do arcanjo Miguel, não podemos afirmar em nenhuma hipótese que ele seja Jesus Cristo. São duas pessoas totalmente distintas segundo essas análises desses relatos bíblicos. Então, quem acha que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo, precisa apresentar argumentos, precisa apresentar provas bíblicas que, segundo vimos nos textos, não existe.